Bem, amados, então, para a nossa meditação nesta tarde, na palavra do Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 7. Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículo 13 e 14. Ok? Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto, queridos, da palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus amados, nós observamos mais uma vez aqui Jesus ministrando a palavra do Pai, ensinando a grande multidão. E é interessante que neste momento nós observamos algo que nós podemos destacar para os dias de hoje. Jesus ele aponta para uma questão muito séria. Jesus está falando da valorização do evangelho e do servir a Deus. Nos dias de hoje nós temos observado que inúmeras pessoas estão banalizando o evangelho, estão banalizando a palavra, estão banalizando a obra, o reino de Deus. E muitos até estão brincando com as coisas de Deus. Então, nós estamos vivenciando um tempo difícil, um momento difícil no contexto da fé cristã. E eu gostaria de, olhando para esse texto, e principalmente no Evangelho de Mateus, nós vamos observar algumas palavras de Jesus, que Jesus, nesse momento de grande dificuldade no contexto cristão em que nós estamos atravessando, nós precisamos estar conscientes que é necessário tomarmos sérias decisões, decisões corajosas. Quantos aqui estão dispostos a tomarem decisões corajosas em tempos difíceis? Esses são os dias em que nós estamos vivenciando, dias difíceis, dias de grandes problemáticas em todas as áreas. E no contexto de fé cristã não é diferente. A fé cristã ela tem sido bombardeada de todos os lados. Além do diabo e os seus anjos, nós observamos que tantos homens que têm se colocado nas mãos do diabo para estar querendo ofuscar o poder do evangelho. E infelizmente, quando Jesus ele usa essa passagem, ele está deixando bem claro. Há dois grupos de pessoas. Há o grupo de pessoas que é muito grande, onde muitos querem apenas a facilidade do querer fazer a vontade de Deus, do seu jeito, e o outro grupo, que é realmente para fazer a vontade de Deus, tem que entrar no estreito da vontade de Deus. Por isso, nessa tarde, eu gostaria de pensar com vocês. Isso pode ser trazido para nós, para os dias de hoje, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos estar conscientes que nós precisamos tomar sérias decisões nesses últimos dias. Decisões corajosas. E eu não sei quantos aqui estão dispostos a tomarem essas decisões corajosas. Porque o que tem muitos e muitos que têm banalizado o evangelho na brincadeira. Por isso, eu gostaria de olhar para o evangelho de Mateus, olhando para algumas palavras de Jesus e destacar para nós nesta tarde 4 decisões corajosas que todo cristão precisa tomar nos dias difíceis. Nós estamos atravessando dias difíceis. Então, o que requer de nós? Tomarmos decisões corajosas. E a primeira delas, é interessante que nós precisamos olhar para o Evangelho de Mateus e veja nos versículos 21 e 23 desse mesmo capítulo, os versículos 21 e 23, olha o que é que Jesus aponta para a primeira decisão corajosa nesses dias difíceis que nós precisamos tomar. Do versículo 21 ao 23 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus queridos irmãos, nós observamos aqui a primeira decisão corajosa que nós precisamos tomar nos dias de hoje, que é servir a Cristo de forma exclusiva. Servir a Cristo de forma exclusiva. Há muitas pessoas que estão banalizando essa questão de Jesus, porque quando Jesus diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Há muitas pessoas que estão banalizando a pessoa de Cristo, e muitos até querem, irmãos e irmãs, servir a dois senhores ao mesmo tempo. Elas querem servir a Cristo, mas elas querem servir a Cristo de mãos dadas com o mundo. Querem servir a Cristo de mãos dadas com os prazeres deste mundo, deste século. E nós não podemos achar que isso é normal. O próprio Jesus ele declarou que nós não podemos servir a dois senhores. Nós devemos escolher amar a um, dedicar-se a um e rejeitar o outro. Então, Cristo, esta é a primeira decisão, sabe, corajosa que nós precisamos tomar nos dias de hoje, nesse momento de grande crise em que a nossa nação brasileira, o mundo de um modo geral, no contexto de fé cristã, as pessoas estão querendo servir Deus e o mundo, Deus e os prazeres, e não é desta forma. Cristo deve ser exclusivamente servido por nós. Nós devemos servi-lo com exclusividade. Devemos servir a Cristo como em primeiro lugar em nossas vidas. E eu lhe pergunto, quais são os senhores que você tem se submetido? O senhor do seu trabalho? O senhor dos prazeres? O senhor do corre-corre dos dias atuais? O ativismo terrível em que nós estamos vivenciando? Pois muito bem, a pergunta é para todos nós. Estamos sendo corajosos em tomar a decisão de servir a Cristo de forma exclusiva? É preciso servir a Cristo de forma exclusiva. Nós não podemos usar duas palavras. Nós não podemos dizer Senhor, Senhor, mas na verdade estamos fazendo totalmente ao contrário. Isso chama-se de incoerência. Não adianta chamarmos Cristo de Senhor e, na verdade, vivermos a vida como nós queremos, como se fôssemos os donos de nossas vidas. A partir do momento que Cristo entra em nossas vidas, nós não vivemos mais para nós devemos viver para Ele. A nossa vida deve ser de exclusividade para Ele, servir de exclusividade para Ele. E é por isso que Jesus ele chama a atenção para muitas pessoas que estavam naquele momento ouvindo. Olha, vocês estão me chamando de Senhor, tá? Mas na verdade vocês não têm obedecido às palavras de meu Pai. Essa é a primeira decisão corajosa. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que querem, sabe, agradar a gregos e a troianos, usando aquela linguagem. Mas Cristo deve estar em primeiro lugar. Essa é a primeira decisão corajosa que nós precisamos tomar. Mas não para por aí. Neste mesmo capítulo, nós observamos que Jesus ele usa já uma palavra ainda mais, digamos, clara e objetiva para nós, nessa decisão que precisamos tomar em nossas vidas. E nós observamos agora nos versículos 32 e 33. Veja os versículos 32 e 33. Ok? Os encontraram? Veja aí o capítulo 10, versículo 32 e 33. Você passou apenas 2 páginas, capítulo 10, desse mesmo evangelho de Mateus, versículo 32 e 33. Jesus continua falando para nós, ele diz assim para nós: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos realmente brincando com isso, sabe? Às vezes nós queremos estar abrindo mão da nossa fé. Quantas pessoas nos dias de hoje elas estão abrindo mão da sua fé por coisas tão banais, por coisas tão simples
que nos é oferecida neste mundo. E ainda muitas pessoas, né, que estão se agarrando a uma questão que não é verdade, aonde elas dizem, não importa se eu seja e viva de forma infiel, o importante é que Deus seja fiel. Para por aí. Jesus, ele requer de nós compromisso. É por isso que quando ele diz aqui, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Jesus está querendo dizer o seguinte, irmão, minha irmã, ele quer compromisso. Ele exige de nós compromisso. É uma séria decisão para nós nos dias de hoje. As pessoas não querem assumir um compromisso com Cristo, elas preferem assumir o compromisso com tantas e outras coisas. Mas Jesus quer compromisso. Ninguém pense que vai ter intimidade com Deus, vida com Deus, se nós não assumirmos compromisso com Ele. Porque Ele deixa bem claro para nós no versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Tem gente que continua vivendo uma vida tão promíscua e elas acham, não, Jesus não vai me negar, Jesus não vai me rejeitar. Se permanecer vivendo de cuidado em relação a isso. Portanto, meus irmãos, nós observamos a segunda atitude corajosa, decisão corajosa nos dias de hoje que precisamos tomar. Você precisa ser corajoso, você precisa ser corajosa, você precisa declarar para todos, eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão da minha fé no contexto acadêmico. Você que é estudante em faculdade, em universidade, cuidado. Você que está na roda de inúmeros amigos da sociedade, de alta sociedade, cuidado. Não abra mão da sua fé. Não importa o ambiente em que você esteja, você tem um compromisso com Cristo. Você foi chamado para ser luz, para ser sal. Nós somos chamados para ser perfume de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. É isso que eu e você precisamos tomar todos os dias, esta séria decisão, corajosa, porque, lamentavelmente, há muitas pessoas que se tornaram covardes para agradar a outros tantos, menos a Cristo. Como tem sido a sua vida nos dias de hoje? Nós precisamos entender, é preciso não abrirmos mão da nossa fé. Mas a Bíblia nos mostra ainda também, agora neste mesmo capítulo 10, os versículos 34 ao 37. Veja aí os versículos 34 ao 37. O que é que nos diz desse mesmo capítulo 10? Diz assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre os homem e o seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. E assim, os inimigos dos homens serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem, aliás, fica aí. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, meu irmão, o negócio agora, o caldo engrossou. Jesus, ele não está querendo dizer aqui que nós devemos odiar a nossa família. Claro que não. A família foi constituída por Deus. Nós devemos amar o esposo, devemos amar a esposa, devemos amar os filhos devem amar os pais. Não é nesse contexto que nós estamos referindo a isso. Jesus está falando que, lamentavelmente, há muitas pessoas que têm trocado o amor de Deus para com o amor da sua família. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser falado. Quantas pessoas têm deixado de seguir a Cristo porque diz, não, eu não quero desagradar o meu pai, eu não quero desagradar a minha mãe, eu não quero desagradar o meu esposo, eu não quero desagradar a minha esposa. Pois muito bem, há muitas pessoas que hoje elas estão perdendo a sua parentela. Há muitas pessoas hoje estão perdendo o amor do seu esposo, da sua esposa e até mesmo dos seus filhos. Sabe por quê? Porque eles tomam a decisão de amar a Deus acima deles. Nós não estamos falando aqui que nós não devamos, por favor, não interprete achando que nós não devemos amar a nossa família. Devemos amar sim, mas o amor para com Deus deve estar em primeiro lugar. Amados, eu queria abrir um parênteses
e passarem uma experiência de inúmeras irmãs de determinado ministério que chegava para mim: pastor, eu sou cristã aqui, sou membro da igreja, mas o meu marido, que não é, ele pediu que eu fosse com ele para determinada festa, para acompanhá-lo, porque ele disse que se sente só. O que é que o senhor acha? Eu vou lá apenas para estar com ele, pastor. Eu vou sentar na mesa, eu não vou dançar, eu não vou beber, eu não vou fazer isso. Só apenas acompanhá-lo. E aí, minha irmã, eu tive que confrontá-la. Não só ela, mas inúmeros casos. E agora, pastor, o que eu devo fazer? Minha irmã, você tem que confrontar, minha filha. Ou você ama mais ao seu Deus, ou ama seu marido. Porque o ambiente onde você vai estar não é ambiente de Deus, é um ambiente de trevas. E você não vai estar ajudando o seu marido lá com ele. Você ajuda seu marido de joelhos por ele. Isso requer ficar de joelhos, intercedendo, orando. Não só pelo marido, mas pela esposa, que assim esteja seguindo esse exemplo. E por que não pensarmos em nossos filhos? Também tivemos experiência onde pais, às vezes para se sujeitar à vontade dos filhos, não, eu vou para determinadas festas apenas para acompanhar os meus filhos. Não há nada demais. É sim, você está declarando mais amor para os seus filhos do que amor para com Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos tomar a séria decisão e corajosa de amar a Deus acima dos demais amores. Amar a Deus acima dos demais amores. Amor de pai, amor de mãe, marido, esposa, filho. O amor de Deus não está nascendo. Foi o que Jesus falou. Mas não para por aí. A quarta observar a decisão corajosa, esses dias difíceis que precisamos tomar, encontra-se nos versículos 38 e 39, desse mesmo capítulo 10 de Mateus. Versículo 38 e 39. Jesus ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la. Então, meu irmão, minha irmã, eu fico observando que isso é algo muito sério e que nós devemos ter o máximo de cuidado em relação a isso. Até que ponto realmente nós estamos lutando mais para agradar a Deus ou agradar ao mundo? Que decisões aí você precisamos tomar nos dias de hoje? Que decisões corajosas precisamos tomar? Nós não podemos fazer parte do grande grupo de pessoas que apenas diz Senhor, Senhor, e não faz o que ele diz. Não adianta declarar amor ao Senhor se nós não obedecermos essa santa palavra. Não adianta, muitas das vezes, nós estarmos falando que temos intimidade com Deus sem provar, através da nossa vida, de santidade a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus use misericórdia para com as nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê forças, para que você possamos, estar tomando esta decisão todos os dias, essas decisões corajosas nesses dias difíceis. A decisão corajosa, meu irmão, sabe, de sempre servir a Cristo de forma exclusiva. A decisão corajosa de não abrirmos mão da nossa fé, permaneça firme. A decisão corajosa de nós, acima de tudo, amarmos a Cristo. Mas agora, por último, nós devemos tomar uma séria decisão de eu e você estarmos sempre carregando no nosso corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo ele declarou para nós, ele diz, olha, ninguém me incomode, ninguém venha me molestar, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Que marcas você tem na sua vida? As marcas do velho homem ou as marcas de uma nova criatura pelo poder de Deus? Que marcas nós temos e carregamos em nossa vida, em nosso caráter? As marcas de Cristo? Uma vida de alto sacrifício para Ele? Pois muito bem, irmãos e minha irmã. Geralmente, mensagens assim, elas não têm tantos atrativos. Foi por isso que em um dado momento, Jesus, com uma grande multidão seguindo a Ele,
no Evangelho de João. Você vai observar que uma grande multidão seguindo a Cristo, Jesus vem, prega, e muitas pessoas disseram, esse discurso tá pesado. E muitos deixaram, abandonaram a Cristo. E ele se volta para os seus discípulos e pergunta, vocês querem fazer isso também? O apóstolo Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Escolhamos em tomar as decisões corajosas nesses tempos difíceis. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração com os amados, amém? Querido Deus e Pai, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas nesse momento. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Deus, que desperta em nós, como o Senhor já tem nos dito, que o Senhor não nos dê um espírito de covardia, mas de ousadia e de poder. Seja Teu nome engrandecido, seja Teu nome glorificado em cada detalhe de nossas vidas. Toma, Senhor, em Tuas mãos a vida de cada irmão, cada irmã, seus lares, suas famílias. Nos dê forças para estarmos tomando essas decisões corajosas. Nos dê forças, porque queremos e desejamos que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus.